A criação da Organização das Nações Unidas, ONU, foi uma das principais consequências políticas e diplomáticas da Segunda Guerra Mundial. O conflito, que causou dezenas de milhões de mortes, destruiu cidades inteiras, provocou genocídios e abalou profundamente a economia mundial. Convenceu muitos líderes internacionais de que era necessário criar uma instituição capaz de preservar a paz e evitar uma nova guerra de dimensões globais. A experiência traumática das duas guerras mundiais em menos de 30 anos mostrou o fracasso dos mecanismos diplomáticos tradicionais e também da Liga das Nações. Organização criada após a Primeira Guerra Mundial que não conseguiu impedir a expansão militarista da Alemanha nazista, da Itália fascista e do Japão imperialista. Ainda durante a guerra, os países aliados começaram a discutir a construção de uma nova ordem internacional. Em 1941, antes mesmo da entrada oficial dos Estados Unidos no conflito, o presidente norte-americano Franklin D. Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill elaboraram a chamada Carta do Atlântico. Esse documento defendia princípios como autodeterminação dos povos, cooperação internacional, liberdade econômica e manutenção da paz. Embora ainda não falasse diretamente da ONU, a Carta do Atlântico serviu como base ideológica para a futura organização. Em 1942, 26 países aliados assinaram a Declaração das Nações Unidas, termo sugerido por Roosevelt. Nesse documento, as nações comprometiam-se a lutar juntas contra as potências do eixo e a não realizar acordos de paz separados. A expressão Nações Unidas passou então a simbolizar a união internacional contra o nazifascismo. Ao longo da guerra ocorreram várias conferências diplomáticas importantes para definir o funcionamento da futura organização internacional. Em 1943, na Conferência de Moscou, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e China declararam oficialmente a necessidade de criar uma entidade internacional voltada à manutenção da paz. Mais tarde, na Conferência de Dumbarton Oaks, realizada entre 1944 e 1945, representantes das grandes potências discutiram a estrutura da futura ONU. Nessa reunião foram planejados órgãos fundamentais como a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Outro momento decisivo ocorreu na Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, quando Roosevelt, Churchill e o líder soviético Joseph Stalin acertaram detalhes sobre o funcionamento do Conselho de Segurança. Ficou decidido que as grandes potências vencedoras da guerra teriam assentos permanentes e direito de veto. Os 5 países escolhidos foram Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França e China. O direito de veto significava que qualquer um desses países poderia bloquear decisões importantes do Conselho, mecanismo criado para evitar confrontos diretos entre as grandes potências e garantir a permanência delas na organização. A fundação oficial da ONU aconteceu em 1945, na Conferência de São Francisco, realizada nos Estados Unidos. Representantes de 50 países participaram das negociações e elaboraram a Carta das Nações Unidas, documento que estabeleceu os princípios e objetivos da organização. A carta foi assinada em 26 de junho de 1945, poucos meses após a derrota da Alemanha nazista e pouco antes do fim definitivo da guerra com a rendição japonesa. A ONU entrou oficialmente em funcionamento em 24 de outubro de 1945, data que passou a ser celebrada como o Dia das Nações Unidas. Os principais objetivos da ONU eram manter a paz e a segurança internacionais, promover a cooperação entre os povos, defender os direitos humanos, incentivar o desenvolvimento econômico e social e resolver conflitos por meio da diplomacia. Diferentemente da antiga Liga das Nações, a ONU possuía maior participação internacional e contava com o apoio efetivo das principais potências militares do mundo, o que aumentava sua legitimidade política. A criação da ONU também esteve ligada ao impacto moral provocado pela guerra. O Holocausto, os bombardeios massivos contra civis, o uso das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki e a devastação generalizada mostraram a necessidade de proteger a dignidade humana em escala internacional. Nos anos seguintes, a ONU participou da elaboração de importantes documentos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948.
Apesar de suas limitações e das disputas políticas surgidas durante a Guerra Fria, a ONU tornou-se uma das instituições internacionais mais influentes da história contemporânea. Ela passou a atuar em negociações diplomáticas, missões de paz, ajuda humanitária, combate à fome, proteção de refugiados e promoção de direitos sociais. Muitas vezes criticada por sua lentidão ou pela influência das grandes potências, a organização ainda assim representa uma tentativa histórica de criar mecanismos permanentes de cooperação internacional após a destruição causada pela Segunda Guerra Mundial.